Olá, boa tarde a todos. Hoje nossa aula da disciplina de Terapia Nutricional e Gastronomia Hospitalar de um tema super importante, que eu também já tenho certeza que em uma aula eu não vou conseguir falar tudo para vocês. Nós vamos usar um pouquinho mais de tempo sobre esse assunto, sobre essa doença tão conhecida, tão importante, tão comentada, né? Que é o diabetes mellitus. Nós vamos estudar sobre esta doença, né? Depois de nós entendermos, né, o que é o diabetes, gente, como essa doença acontece, né, que é uma doença crônica, depois nós vamos trabalhar em cima da dietoterapia, tá? Então, na verdade, eu vou dividir essa aula em duas partes para nós, para ficar mais fácil. Primeiro, esclarecendo o que é o diabetes, falando das diferenças, né, que existem, e depois vamos entrar mesmo na dieta, no cuidado nutricional, né, nas mudanças, nas orientações nutricionais do paciente na sua dietoterapia. Vamos lá então. Bom, em primeiro lugar, o que vocês precisam entender, né? O diabetes, ele é uma doença metabólica. Então, ele tem tudo a ver com o metabolismo, né? Porque envolve também hormônio, né? Nós vamos falar daqui a pouco da insulina. Então, é uma doença metabólica caracterizada por uma deficiência de insulina. Esta deficiência, gente, ela pode ser absoluta ou ela pode ser relativa. Ou seja, pode ser uma deficiência total, ok? Nós já vamos ver isso melhor. Como também pode ser uma deficiência relativa, ou seja, né, uma menor produção, uma produção insuficiente, uma produção inadequada. Na verdade é isso, certo? Decorrente de. Então, o que pode, né? Ela acontece por causa do quê? Decorrente de secreção deficiente de insulina pelo pâncreas. Então, a gente já sabe, né, sobre da importância do pâncreas, desse órgão, e o pâncreas é um órgão que produz a insulina, certo? Então, pode acontecer uma secreção, uma produção deficiente dessa insulina pelo pâncreas ou uma ação deficiente dessa insulina nos tecidos. Isso é conhecido como a resistência insulínica ou resistência à insulina. Essa insulina ela não consegue fazer a ação que ela teria que fazer no nosso corpo, tá? E isso leva a uma glicemia elevada no sangue. E olha que palavra importante, gente. Há uma glicemia cronicamente elevada. Então, a gente já retoma um outro conceito que eu sempre falo com vocês, né? Que o diabetes é uma doença crônica. Não existe cura ainda para esta doença. Uma vez instalada, ela precisa ser tratada para sempre, né? Eternamente aí. Porque ainda não há cura. Então, eu preciso cuidar, né? Para que ela não traga complicações, não traga pioras, não traga para a pessoa, né? Maior riscos aí de morbidade. Então, nós temos que pensar, gravar bem, né? Que ela está bem relacionada com a produção dessa insulina. Essa deficiência ela vai poder ser relativa ou ela vai poder ser absoluta, como nós vamos ver agora. Vamos entender então o que é a insulina e qual é a função da insulina no nosso organismo. Quer dizer, porque o pâncreas, né, tem essa preocupação
de produzir essa insulina. Vamos imaginar a nossa célula. Faz de conta que vocês estão vendo aí a nossa célula. Nós temos, né, a glicose que nós comemos, que nós adquirimos através dos alimentos. Vocês já aprenderam o que são carboidratos? Carboidratos é um dos macronutrientes que nós temos, lembram? Carboidratos, proteínas e lipídios. Aqui no caso, os carboidratos, eles vão sofrer o processo de digestão, né? E eles vão ser absorvidos, ou seja, eles vão ir para a nossa célula, né? E fazer toda a função que ele precisa fazer quando eles estiverem na forma de glicose. Então, vamos lembrar o que é a glicose, né? Glicose é a forma mais simples do carboidrato, então ela é também chamada de monossacarídeo. Vocês estudaram monossacarídeo, disacarídeo e os polissacarídeos, ok? Mas para a glicose ir para a corrente sanguínea, né, ser absorvida e realizar a função dela, que é a função principal é dar energia para a gente, tá? Nós precisamos que esse carboidrato já esteja na forma de glicose. Então, vocês têm que pensar que, né, essa glicose, ela precisa entrar na célula, né, ela vai ser absorvida pela nossa célula, estar na nossa corrente sanguínea para fornecer o que o nosso corpo precisa de energia, né? Quando vocês estudaram os carboidratos, vocês viram que nós precisamos ingerir glicose, ter um consumo de carboidrato saudável, né? Porque ele dá energia, ele vai para a nossa célula, energia para o nosso cérebro, né? A gente não vive sem a glicose. O que acontece então? Para que tudo isto aconteça, gente, nós precisamos desse hormônio chamado insulina. Um hormônio secretado ou produzido pelo pâncreas, né? Mesma coisa, mas é a insulina que vai carregar essa glicose e levar essa glicose para dentro da minha célula. Então, vocês têm que pensar que a insulina é o hormônio que vai fazer o transporte desta glicose. Olhe bem essa figura nossa aí, né? De um caminhãozinho, ou seja, tentando ilustrar para a gente que quem é o transportador da nossa glicose é a insulina. Sem a insulina, a glicose não entra na célula e não consegue fazer toda a sua ação que ela precisa fazer no nosso organismo, tá? Então, nós precisamos desse hormônio produzido pelo pâncreas, que é a insulina. Olhe uma outra ilustração que eu gosto bastante, né? Para vocês tentarem entender e gravar bem a importância da insulina, desse hormônio que é a insulina, certo? Pense que nós estamos aí com uma carga, né, grande de glicose. Então, aqui está fazendo de conta aí que nós temos um navio, né, carregando uma carga de açúcar bem pesada, bem grande. Essa carga precisa entrar para a célula. Só entra para a célula, gente, só vai ser absorvido se ela estiver na forma de glicose, de monossacarídeo, tá? Por isso que vocês têm que pensar que a pessoa já comeu, já sofreu a digestão, já sofreu a quebra desse carboidrato, ele já está na forma de glicose. Mas quem vai carregar esta glicose para dentro da célula é a insulina. Sem ela, isto é impossível, né? E se ela não vai para dentro da célula para fazer a ação que ela precisa fazer de dar energia para a célula, aonde ela fica? Fica andando, né? Nadando, vagando pelo nosso sangue. Pensem assim, né? Então ela acaba ficando aí a gente fica com o nosso sangue com uma carga alterada, né, de glicose. Uma glicose que era para estar na célula e não está.
Então aqui, né, só para ilustrar para vocês que quem produz a insulina é o pâncreas, né, um órgão super importante. À parte, em outro momento aí, nós estamos estudando também algumas doenças, né, relacionadas aí às glândulas anexas ao sistema digestório, né? Vocês estão vendo isso comigo nas aulas ao vivo aí. E nós estamos estudando, né? Já estudamos as doenças da vesícula, as doenças do fígado e vamos ver as doenças do fígado e depois ver as doenças do pâncreas também. Então, o pâncreas é um órgão importantíssimo, né? Secreta aí coisas muito importantes do nosso corpo, mas o destaque dele aqui hoje é a insulina, certo? Bom, gente, existem, né, duas classificações principais e gerais, né, do diabetes. Existe o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Dentro do diabetes tipo 2, nós podemos incluir diabetes gestacional. Tem algumas bibliografias que daí acabam separando em 3. Tudo bem, né? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. E algumas bibliografias entendem, né, diabetes gestacional como a tipo 2, tá? Bom, diabetes tipo 1, também popularmente aí conhecida, né, como diabetes juvenil, diabetes aí da infância, né, mas também conhecida como diabetes insulino dependente. Então, guarde essa palavra, insulino dependente, dependente da insulina, certo? E o diabetes tipo 2, né? Aquele diabetes também popularmente conhecido como diabetes do adulto, certo? Também posso falar diabetes não insulino dependente, né? Então vocês já relacionam, nossa, não depende da insulina, tá? E o diabetes gestacional, que não tem muito segredo, né? O nome já conta para nós, que é o diabetes que pode aparecer na gestação. Nós já falamos sobre isso, demos uma passada, claro, mas nós já estudamos um pouquinho do diabetes gestacional lá em planejamento alimentar, né? Falando que as gestantes que adquirem o diabetes gestacional, né? O que acontece? No momento do parto, logo após o parto, né, essa glicemia ela é controlada, ela volta, né, aos níveis normais que eram para ser. Mas não quero que vocês se esqueçam, né, que esta mulher que apresentou diabetes gestacional, ela tem uma probabilidade, né, bastante importante, bastante significativa de depois adquirir aí o diabetes tipo 2 um pouquinho mais para frente, né? Virou tipo 2, adquiriu tipo 2, é crônico, gente, né? Já é uma doença, por isso que ela é classificada como uma DCNT. Eles usam muito essa sigla, né? DCNT. Doença crônica não transmissível, certo? Bom, eu gosto também bastante dessa ilustração, né, que eu encontrei, que diferencia para nós diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, tá? Olhem essa figura comigo aí. Diabetes tipo 1 não é também conhecida como insulino dependente? Então, o que acontece? Por que também, né, é conhecido como diabetes juvenil, diabetes da infância e tal? Porque ela aparece, gente, muito cedo, né? Já na infância mesmo, né, desta criança, aparece. Por quê? A pessoa que tem o diabetes tipo 1, né, ela tem o pâncreas ali, belezinha, normal, só que o seu pâncreas, ele tem uma deficiência, ou seja, o seu pâncreas não produz insulina, não produz. Nem um pouquinho, Mara, nem um pouquinho, tá? Então, o que acontece?
Como eu não tenho a insulina que carrega a glicose, lembra que a insulina é o nosso caminhãozinho lá que carrega a glicose? Como eu não tenho, o pâncreas não produz essa insulina, o que acontece? Vocês percebem aí na figura que a glicose não consegue entrar na célula? Porque não tem quem faça esse transporte. Não tem por quê? Não tem porque o pâncreas, ele tem um defeito congênito, né? Ele simplesmente não produz a insulina. O que acontece então, né? Pensem, gente. O que acontece então? A pessoa precisa injetar a insulina de alguma forma, né? Conseguir essa insulina de alguma forma. E a medicina, né, maravilhosa, tudo mais, ela já é capaz de sintetizar a insulina, de produzir a insulina, a mesma insulina do pâncreas, certo? E ela fica aí em forma de medicamento. Então a pessoa aplica a insulina porque ela está comendo fontes de glicose, fontes de carboidrato. Então essa insulina que a pessoa aplicou, né, ela vai daí agir e fazer essa função que é de levar essa glicose para dentro da célula. OK? Por isso que também a diabetes tipo 1 é conhecida como insulino dependente, né? Essa pessoa ela é dependente a vida toda da insulina, certo? Ela tem que aplicar, tem que injetar a insulina. O diabetes tipo 2, né? Também percebam aí na nossa ilustração, fica bem fácil de a gente entender. Diabetes tipo 2 é aquele diabetes que também pode ser conhecido, né, como diabetes na fase adulta, né, ou seja, ele vai aparecer mais para frente, tá? Também conhecido como não insulino dependente, né? O que acontece? O pâncreas dessa pessoa, essa pessoa tem o pâncreas ali e tal, só que este pâncreas, ele está produzindo insulina. Sim, está. Só que ele está produzindo, né, ou uma pequena quantidade de insulina, certo? Ou o receptor dessa insulina, que vai permitir essa entrada dessa insulina na célula, não está funcionando legal. Então, da mesma maneira, gente, a glicose não entra nas células. Ou não entra totalmente nas células. Pode até entrar um pouco e outro pouco ficar vagando aí na corrente sanguínea. Tá? Então, na verdade, o pâncreas ele tem uma produção insuficiente de insulina, certo? Não é uma produção que dê conta do recado, não dá, né? E isso, por conta disso, acontece a hiperglicemia. Gostaria que vocês tentassem separar esse termo comigo, né? Escrevessem aí no caderno de vocês hiperglicemia, certo? Hiper alto, né? Um nível elevado. Esse, né, radicalzinho, glicose. E emia, lembram? Tudo que termina em emia significa sangue. Então, um nível de glicose elevado no sangue. Por isso que você está em jejum, você vai até o laboratório, você vai fazer o exame de glicemia, né? Geralmente em jejum, certo? Então vai pesquisar quanto tem de glicose andando, caminhando no seu sangue. E existem os valores, né, corretos e os valores aí que podem ser perigosos, é o que vocês vão ver agora, tá? Em jejum, né? Um jejum que eles comentam aí de no mínimo pelo menos de 8 horas, certo? É interessante que essa glicose, gente, ela esteja menor, aí está falando, né? Menor ou igual a 126. Mas hoje em dia já tem muita gente que trabalha com valores de 110, tá? 2 horas após ingerir glicose, eu posso fazer o que eles chamam daquele exame da curva glicêmica. Você está em jejum, primeiro verifica a sua glicemia em jejum.
Depois eles fazem você ingerir uma quantidade X de glicose, tá? Geralmente aí 75 gramas de glicose. É um líquido extremamente doce, horroroso, imbebível quase, né? Eu falo, gente, o açúcar é tão gostoso, né? Mas nessa forma ela é horrível. Eu precisei fazer esse exame várias vezes na gestação, porque eu tinha um bebê muito grande, né? E a macrosomia, que são os bebês grandes, gigantes, é um indício, um indicador de que essa mulher pode estar com glicose, com a glicemia alta, com diabetes. E esse bebê tá ficando muito gordo, muito grande, né? Graças a Deus o meu não deu, mas eu fiz, acho que a curva glicêmica, que eles chamam, na gestação, pelo menos 3 vezes. Foi horrível. Então, você ingere daí uma quantidade X de glicose, certo? Ingere, ótimo. E daí, depois de um tempo, né, é coletado de novo a sua glicemia, tá? E depois você pode ingerir mais um outro tanto e ver a sua glicemia novamente. Então, eles começam a ver, né, se a insulina que o seu pâncreas produz está conseguindo agir ou não, está sendo eficiente ou não. É muito interessante, gente, é muito interessante. Olhem esses valores aqui, ó, esses valores mais atualizados aqui, certo? Uma glicemia normal, né, de 70 a 100. Então, até fala aí, né, 75, dá um joinha pra gente, né? Glicemia de jejum, ótima. 110, aqui até fala, né, 101 a 125, risco. Muita gente até fala, né, um pré-diabetes. Se isso começa a ser muito repetido, né, isso acaba ficando sério. E uma glicemia, né, maior que 126, então de 126 para cima já é considerado um diabetes, tá? Por isso que precisa fazer o exame, né? Que na verdade é você fazer a pesquisa da glicose no seu sangue, né? Que é a glicemia, o exame de glicemia. Bom, gente, como que é essa doença, né? Olhe bem, 3 a 5% da população geral tem diabetes, né? Cerca da metade desses pacientes desconhece e não sabe que tem. E o pior, gente, de não saber que tem, né, é vocês pensarem depois nos riscos que ela vai trazer, né? Porque ela vem junto com algumas outras doenças e afetando outros órgãos. Depois eu vou até disponibilizar um videozinho para vocês assistirem, que eu gosto bastante, ele é bem explicativo, né? E fala, né, dos perigos, né, das comorbidades que eles falam que o diabetes traz junto. No Brasil, prevalência de 8%, tá? Com certeza esses dados hoje, em 2021, já são mais altos, certo? Um importante problema de saúde pública e a causa mais frequente de mortalidade, de morte, por problemas cardiovasculares, né? Nós ainda vamos estudar ainda os problemas do coração, as doenças cardiovasculares, mas olhe o perigo, né, do diabetes. Ele é a causa mais frequente da mortalidade por doenças cardiovasculares. Então não é brincadeira, gente, né? É uma doença séria, que ela precisa ser encarada de uma forma positiva, porque tem solução, tem tratamento, tem medicamentos super atuais, né? Os medicamentos, vocês vão ver que a diferença principal deles aí são os hipoglicemiantes. Então, pensem sempre na palavra, ó, hipoglicemiantes orais. Então, são medicamentos que vão permitir que a glicemia fique baixa, hipo, né? Orais, por quê? Porque é um medicamento que você toma, hipoglicemiantes orais. Ou, se necessário, a própria insulina, né? A insulina mesmo. E também existem tipos diferentes de insulina hoje em dia, tá?
que permitem aí um super controle do diabetes. E uma vez, né, eu gosto de lembrar vocês disso, de informar vocês disso, porque existe um preconceito muito grande, né, com relação ao tratamento do diabetes com a insulina, tá? Às vezes você está conversando com um paciente, já atendi muitos pacientes com diabetes, já trabalhei, né, aqui na cidade, na medicina preventiva, com um grupo de diabéticos, nós tínhamos diabéticos hipertensos, que são doenças associadas aí, tá, gente? E o paciente, ele até tá bem, tá ali, né, ele tá ingerindo hipoglicemia antioral, belezinha, tal. Às vezes o médico vem e sugere para ele, viu, vamos mudar, né? Não estamos conseguindo controlar bem sua glicemia, vamos ingerir, vamos passar para insulina. Não, por favor, porque não, porque eu estou super mal, então, a insulina é injetável, eu não quero, e isso e aquilo, muita resistência. Conversando, né, várias vezes com uma médica que eu gosto muito, uma endocrinologista, ela falou assim para mim, Mara, a insulina, né, é o melhor tratamento para o diabetes. As pessoas têm medo, um pouco de tabu, um pouco de resistência, mas é. Por quê? Daí eu falei até, por quê, né? A gente tem mesmo esse preconceito, né? Ela falou, porque é um medicamento natural. É a insulina que o corpo produziria, né? Só que ela está vindo de fora para dentro, porque o pâncreas dessa pessoa tem problemas. Mas essa insulina nunca vai fazer mal, porque é o hormônio, né? Naturalmente, hoje a medicina consegue sintetizar esse hormônio, produzir esse hormônio como ele é. Então, a sua eficiência, a sua eficácia é 10, é 1000. Né? Então, isso é bom a gente saber, gente. Por quê? Né? Se vocês precisarem, muitas vezes, encorajar, orientar, aconselhar alguém, né? Não precisa ter medo, né, de usar a insulina. Contanto que, para uma mulher, olhem bem, vocês entendem isso comigo, uma mulher que seja diabética, ela já tem o diabetes, né? Não importa aqui se é tipo 1, tipo 2, ela já tem o diabetes instalado, né? Pode até ser o tipo 2, gente, que é o diabetes adulto já. Toma o medicamento hipoglicemia antioral e tal, engravida. Ela não tá com diabetes gestacional, tá? Ela engravidou e era diabética, é diabética. O médico, ele vai automaticamente, durante todo o período gestacional, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar o hipoglicemiante oral, né, que é uma droga, um medicamento utilizado para tratamento de diabetes, ele vai tirar e ele vai substituir pela insulina. Porque é um hormônio que não vai agredir, não vai fazer mal para o bebê, não vai trazer riscos gestacionais e essa gestante vai se cuidar, lógico, né? Vai ser orientada, vai cuidar da dieta, tudo isso, beleza? Mas o medicamento, né? Ela está tomando o próprio hormônio, não vai fazer mal para ela e nem para o bebê. Muito interessante, né? Fantástico isso. Fatores de risco, gente, né? Existem vários, né? Nós já estudamos, inclusive, a obesidade, né? Que é um dos fatores de risco também para o diabetes, tá? Mas pensando no diabetes tipo 2, né? Uma idade aí igual 45 anos ou mais, tá? Então, tem super a ver. Histórico familiar de diabetes mellitus, então, é uma doença que tem o fator hereditariedade, tá? Por isso que na anamnese alimentar, né, naquela entrevista com o nosso paciente, com a pessoa, é sempre importante a gente perguntar, né, se temos histórico familiar de diabetes, né, porque tem aí esse fator. Obesidade, já falei, sedentarismo, tá? O que eu já comentei no comecinho da aula com vocês, um diabetes gestacional
prévio, né? Quer dizer, é uma mulher que apresentou na gestação diabetes e tudo bem, foi gestacional, beleza, mas ela tem daí uma predisposição de ter depois o diabetes tipo 2. Macrosomia, né, os bebês grandes, gigantes, histórias de abortos de repetição ou mortalidade perinatal e uso de medicações hiperglicemiantes, né, medicações que por si só aumentam a glicemia no sangue, né. Um exemplo disso aí são os corticoides. Então, tem pessoas que fazem uso desses medicamentos por muito tempo, por outros motivos, né? E isso pode levar a uma predisposição pro diabetes. Bom, gente, quadro clínico, né? Vou falar bem no geral aqui. Eu acho que depois do filminho que vocês vão assistir vai ilustrar bastante. Vou deixar ele também aqui para vocês, né? Mas o quadro clínico principal, né, é poliúria. O que é poliúria? Poli de muito, né? E esse úria de urina. Então, faz muito xixi, tá? Urina em excesso. Polidipsia. A pessoa tem sede em excesso, muita sede, né? Sem motivos, vamos pensar assim. Polifagia, né? Então a pessoa ela começa a comer demais, ela tem um apetite em excesso e no começo aí uma perda de peso, tá? Por conta dessa deficiência aí dessa insulina. Outros sintomas: fraqueza, sonolência, câimbras, formigamento e dormência nas mãos, tá? Porque também tem a ver aí com a parte da circulação sanguínea, né? Baixa resistência às infecções, então uma pessoa que tem uma maior susceptibilidade a sempre estar doente e principalmente nos homens aí também está relacionado à impotência sexual. Objetivos do tratamento, né? Então, como tratar, né? Por que tratar, né? Mudança do estilo de vida, né? A gente tem que tentar que essa pessoa entre no eixo, digamos assim, né? Tome jeito, mude algumas coisas, então se fuma, deixe de fumar, porque são todos os fatores que vão piorando, né? Que vão agravando esta doença. Aumento da atividade física, vamos ter que mexer na dieta, né? Assunto dos próximos capítulos, não percam. Então, temos que, né, melhorar esses hábitos alimentares, controlar a glicemia, então manter a glicemia no nível aceitável. As pessoas chegam às vezes, gente, com glicemia de 300 e pouco, de 400 e pouco, né? Então, valores altíssimos no sangue, isso é muito perigoso, tá? Tratamento concomitante de outros fatores, principalmente os fatores de risco cardiovascular. Lembra que eu comentei com vocês, né, que é o principal aí fator de mortalidade? Então, tomar cuidado com pressão alta, com hipertensão, também são assuntos que eu vou tratar, né, individualmente com vocês, porque vocês vão saber, vocês vão ver que tem pessoas que só têm a hipertensão, né? Então, a dietoterapia para isso. Tem pessoas que só têm, né, a hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, né? Tem pessoas que só têm, que está isolado ali, a hipertrigliceridemia, né, que é o triglicérides alto. Mas tem pessoas que têm todo aquele conjunto, lembram da síndrome metabólica, né, da obesidade, do diabetes, do colesterol. Na verdade, a síndrome é uma resistência ainda à insulina, né? Colesterol alto, pressão alta, triglicérides alto, tá com tudo e mais um pouco, né, gente? Manutenção do peso adequado, né? E redução das complicações, que vocês vão ver que existem também aí as complicações renais, né? A complicação dos órgãos nas extremidades, né? Então, é a circulação sanguínea, então tem que tomar bastante cuidado aí com isso. Bom, pessoal, o tratamento ele vai se basear nestas coisas que estão aqui, né? Que é a dietoterapia, né? Primeiro aí, vem com tudo, tá?
atividade física, então tentar melhorar esse sedentarismo, tratar essa obesidade, então lutar para que essa pessoa perca peso, né? Se é um diabético tipo 2, pode usar os antidiabéticos orais, né? Os hipoglicemiantes orais, tá? Se é um diabetes tipo 1 já detectado lá atrás, né? Com certeza essa pessoa também faz uso já da insulina, né? Como tá aqui. Então, vocês percebam que é um conjunto, né? É uma doença multifatorial, então também tem um conjunto aí de tratamentos para ela, né? E eu queria finalizar essa primeira parte da aula, né? Falando para vocês, né? Da importância, né? De vocês aderirem, fazer com que o paciente, né? Siga o tratamento, saiba da importância desse tratamento. Então, agora que vocês conhecem o que é o diabetes, né, tem uma ideia do diabetes, sabem diferenciar aí diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o gestacional, né, e, na verdade, entendem já essa doença como uma doença crônica mesmo, não transmissível, claro. A gente vai ter agora, a gente tem condições, tem suporte, né, de começar a pensar daqui para frente na dietoterapia, né, na alimentação para as pessoas com diabetes. Claro, gente, vocês já têm uma super noção da área, vocês já estudam, já entendem muito, né? Vocês têm uma ideia de que a dietoterapia, ela está muito relacionada, né, com a ingestão de carboidrato, né? Porque é o que vai virar depois para nós em glicose. Então, vocês já pensam, já comecem a pensar, né, nessas fontes de carboidrato, né, na importância do carboidrato, como que eu consigo diminuir esse carboidrato, tá? Também, né, associado a isso está a perda de peso, certo? Então, vocês têm que lembrar também do que vocês já viram lá da obesidade, né? Então, buscar essa perda de peso. Então, também pensamos numa dieta hipocalórica, né? Vão tentando fazer uma junção aí na mente de vocês, certo? E eu vou ensinar também, né? A gente vai dedicar uma aula aí, não tem como, para um método que existe, né? Que é o método de contagem de carboidratos, que dá certo com muitos pacientes, né? A gente determina uma quantidade em gramas que ele vai comer diariamente de carboidrato, que não traga riscos, né, para a sua glicemia, mas que mantenha a sua glicemia legal, equilibrada, né? E nós fornecemos uma lista de alimentos para eles que tem a quantidade de carboidratos e eles fazem a sua contagem, né? Eu não posso explodir, eu não posso ultrapassar aquele valor que foi combinado, que foi tratado. Sabe assim, lembra um pouco às vezes a dieta dos pontos, né? Precisa do registro, não tem como, ele funciona com o registro, né? A pessoa tem que anotar, tem que registrar, mas a pessoa ela vai aprendendo, né? Ela vai conhecendo os alimentos mais ricos em carboidrato, né? Ela vai se permitindo algumas coisas, olha, não comi carboidrato em tal momento, acho que agora eu vou poder comer então. Então, a pessoa começa a ter um autocontrole, a ter um domínio, é muito legal, tá? E também, né, eu gostaria de ter um tempo com vocês, né, nos próximos vídeos, para a gente falar um pouquinho também dos alimentos diet e light, né, que às vezes esse termo confunde bastante as pessoas. Então, é muito importante que o diabético, né, todos na verdade, mas entendam, né, esses termos diet e light. Então, gente, é isso aí, né? Vem mais aula de diabetes por aí, tá? Aguardem aí, não percam nossas próximas aulas. O pessoal da sala vai estudando todo o material que a Pro vai estar encaminhando também para vocês, vão lendo, né?
para enriquecer as nossas aulas aí, deixar as nossas aulas mais gostosas, mais agradáveis. Um beijo para vocês, até a próxima aula aí, fiquem com Deus.